Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, salve Maria Imaculada. Vamos hoje então à meditação do Evangelho da liturgia dessa terça-feira. Encontra-se no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 6, 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos lá. Jesus, nos versículos iniciais do seu Evangelho, ele vai utilizar duas figuras que são próprias da natureza animal. Uma é o cachorro, não é? E a outra é o porco. Ele vai dizer, veja bem, não deis aos cães as coisas santas, e nem atireis vossas pérolas aos porcos. Vejamos bem, nós sabemos que os cães, quando eles vomitam, eles têm o costume, alguns cães têm o costume de voltar ao vômito e bebê-lo, não é? E o porco, ele já vive ali no chiqueiro, né? Então ele já está acostumado, né? Ele está acostumado a toda aquela sujeira, toda aquela podridão ali que ele vive no seu ambiente. Então o que nosso Senhor Jesus Cristo está querendo nos chamar a atenção ao utilizar essas duas figuras da natureza animal e ao mesmo tempo utilizar as coisas santas e as pérolas para dizer que nós não podemos de forma alguma pegar aquilo que é santo, ou seja, tudo aquilo que é de Deus, a mensagem do Evangelho, a Sagrada Comunhão, os ensinamentos dos santos, não é? E jogar, entre aspas aqui no caso, claro que ninguém vai pegar a Bíblia Sagrada, né? Ninguém vai ficar pregando para porco, para cão, né? Mas aqui, nosso Senhor Jesus Cristo está falando uma outra perspectiva. Por que ele pede para que a gente não faça isso? Na verdade, ele está querendo nos mostrar, minha gente, que nós não podemos ficar insistindo com aquelas pessoas, com aqueles irmãos e com aquelas irmãs que já ouviram a mensagem do Evangelho uma vez, duas, três, já até participaram da Santa Missa, já até participaram, sei lá, de algum grupo de oração, apostolado de oração, mas não querem saber de levar a sério aquilo que é de Deus, aquilo que é da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Entendeu? E vem com um pé no mundo e o outro na igreja. Nosso Jesus Cristo está querendo nos chamar a atenção para isso. Olha, se isso acontece, vocês estão pegando aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é valioso e desperdiçando. Não é? Então, veja bem,
É missão de todo cristão evangelizar. Todo cristão tem que evangelizar. Mas nós não podemos, minha gente, jamais. Não podemos. Isso é o próprio Jesus que nos ordena. Insistir com quem não quer mesmo, com quem faz relutância, com quem se fecha às novidades de Deus nosso Senhor. Nós não podemos insistir. Se por um acaso, depois elas se abrindo a Deus, se amadurecendo espiritualmente, volta atrás e fala, não, agora eu quero. Agora eu quero. Aí sim. Aí nós não só podemos, como devemos anunciar o Evangelho. Dá a elas, né, as coisas santas. Dá a elas as coisas santas. Nosso Senhor Jesus Cristo, neste preciosíssimo Evangelho, nessa perícope do Evangelho de São Mateus, ele vai continuar advertindo. Olha, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Meu irmão, se você quer ser ouvido, ouça o seu irmão. Se você quer ser respeitado, respeite o seu irmão, a sua irmã. O problema é que às vezes nós plantamos abóbora e queremos colher limão. Não vai nascer nunca, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então veja, uma dica simples que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá para nós podermos colher aquilo que nós queremos, que nós buscamos. E ele vai dizer, olha, nisso consiste a lei e os profetas. O que são a lei e os profetas? A Sagrada Escritura, minha gente. Nisso consiste a minha palavra, os meus mandamentos. Lei e profetas nas Sagradas Escrituras simboliza a própria Sagrada Escritura. Quando Jesus, na Transfiguração, conversa lá com Moisés e Elias, Moisés e Elias, eles simbolizavam a lei e os profetas. Elias, os profetas, e Moisés, a lei. Então ele está querendo dizer que toda a lei, ou seja, toda a Bíblia Sagrada, todas as promessas se cumpriam em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E nosso Senhor Jesus vai continuar dizendo, de modo belo, de modo não somente belo, mas claro, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. A porta estreita é muito fácil de se achar, não é? Ela é muito fácil. Ela é estreita, ela é visível, ela é notável, ela chama a atenção, não é? Prazeres, vícios, não é? Mas é uma porta que dá acesso a um caminho que nos leva diretamente ao inferno. Vale a pena? Não vale. Mas também Jesus vai falar, do outro lado, vai falar de uma outra porta. Não é? Ele vai falar, ele está falando aqui da porta larga, não é? A porta larga porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Muitos são os que entram por ele. Não é? A porta é larga, todo mundo vê. E depois ele vai dizer, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que encontram. Porque é difícil às vezes encontrar, é difícil vê-la, não é? Porque a porta é pequena, o caminho é apertado. E às vezes as pessoas encontram, mas na metade do caminho elas desistem e voltam para trás. Voltam para trás, e esse voltar para trás significa voltar para a porta larga, onde o caminho é espaçoso. Onde o caminho é espaçoso. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que são poucos os que o encontram.
Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos à Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, para que nos ajude a viver as palavras deste Santo Evangelho e nos ajude a perseverar no caminho que é apertado, mas que leva à vida eterna, a vida que somente nosso Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Paz e bem.